Eu vou dar um exemplo. Porquê que os imigrantes ilegais são tão apelativos como mão de obra? Por uma razão simples. Não pagas taxas. Porque não pagas taxas nada. e porque consegues que a pessoa, por um instinto de sobrevivência, Claro. aceite trabalhar por um valor que alguém que reside cá, que já tem casa, que tem um suporte familiar, nunca vai aceitar, a menos que esteja também no instinto de sobrevivência. Isso desvaloriza o trabalho, isso desvaloriza o trabalhador, que é o tal dumping salarial. E a esquerda continua a alavancar isto na luta desenfreada contra os proprietários. Isto fazendo aqui uma analogia, é a mesma coisa que tu tens olha, vou dar o exemplo da Rua da Oura. Tens a Rua da Oura, só há um bar que vende cervejas a 2 euros. Todos os bares vendem a 2 euros. Chega lá um bar que vende a 1 euro, está a estragar o mercado todo. Certo. Porque depois os outros bares, porque se não baixam para o euro também, não vão ter pessoas, vai tudo para outro bar. Obviamente. E o que é que acontece? Acabam por estragar o negócio, porque depois, se calhar, a 1 euro já não compensa as casas, já nem lhes dá quase lucro nenhum, não é? E quando tu vais ver no final, se calhar a 1 euro, ele foi pela lógica da quantidade e não da qualidade, porque queria ir a despachar, independentemente se metade da cerveja salta fora ou se vem espuma, não interessa, ele quer é 1 euro, é por isso 1 euro. Com 1 euro não crias gambas, não é? Não vens com gambas à mistura, levas isto e bebes se quiseres, se não quiseres, é como tu entenderes, e isto acaba por criar que o mercado acaba por produzir a baixa qualidade e começas a potenciar que vamos entrar na selvageria de mercado. Portanto, Claro, e tu pensas, opa, ok, aquele português tem que lhe pagar 1000 euros. Mas porra, se eu pago 500 euros a um imigrante ilegal, trago 2. trago 2 em vez de 1. Sim, trago 2 e assim trabalho 24 horas por dia porque é 12 horas cada um. Quero lá saber se eles depois dormem ou não dormem. E se eles não quiserem, Que é ainda há completamente errado, mas lá está. Nós não nos podemos pôr na cabeça de milhares de portugueses que o fazem, não é? E há pessoas de bem, há pessoas de mal, há pessoas que fazem o que é bom, o que é suposto e que deve ser feito, e há pessoas que se aproveitam dos sistemas, não é? Remetendo à questão dos ciganos, Santos Silva a determinada altura dizia, interrompeu o André Ventura num discurso e disse: o senhor, enquanto eu for Presidente da Assembleia da República, não trouxe exatamente estas palavras, nunca irá colocar aqui uma culpa coletiva, porque não podemos todos ser julgados da mesma forma e por isso nem toda a comunidade cigana é assim. Da mesma maneira que nem todo o empresário está rico, nem todo o empresário é aldrabão, nem muitos empresários deste país, ao dia 2, já estão a fazer contas de cabeça aflitíssimos, como é que vão pagar ao Estado no dia 15, como é que vão pagar aos funcionários no final do mês, e no final do ano. E muitos deles chegam a determinada altura que nem sequer levam dinheiro eles para casa para conseguir fazer a despesa que têm, porque para além dos funcionários ainda têm que pagar a água, a luz, as contribuições, etc, etc, etc. Portanto, ser empresário neste país, com estas políticas socialistas, é complicadíssimo. Já para não falar nas questões da relação de direito laboral, que é mais fácil tu divorciar-te do que despedires um trabalhador. Sim. Porque pura e simplesmente não queres. Porque não gostas da pessoa, porque a pessoa não faz um bom trabalho. E a necessidade de abertura de processo disciplinar, a necessidade de protecionismo, sabemos que não pode existir abuso, mas tem que haver aqui um meio termo, nem 8 nem 80. Certo. Tu sabes perfeitamente que as medidas compensatórias para qualquer funcionário que tu decidas mandar para a rua porque não queres, porque te respondeu mal, porque diz que não quer trabalhar, porque o que quer que seja, tu tens uma dificuldade extrema em poder despedir. Por isso, obviamente tem que existir protecionismo em relação aos funcionários. Mas não pode ser uma medida protecionista de tal forma que desproteja a entidade patronal e que eu tenha que casar. É o que estás a dizer, nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80. Tem que existir uma mudança e uma visão clara de tudo isto. O único problema que eu vejo aqui, porque eu concordo e acho que se vocês conseguissem, que dificilmente isso vai para a frente, honestamente, porque ou temos um governo à direita ou isso não vai acontecer nunca, e já sabemos porquê, não é? Por exemplo, ter uma taxa única, não é? Era fabuloso. Taxa única só nós e a Iniciativa Liberal concordamos, porque o próprio PSD tem dúvidas do que é daqui. Claro que tem dúvidas, porque tem lá pessoas muito mais velhas, não é? E é normal que tenham dúvidas, porque é sair um bocadinho do sistema que viveram a vida toda. E eu percebo que eles tenham essas dúvidas. Agora, vamos lá ver. É preciso também as pessoas perceberem que para haver essa redução fiscal, o país provavelmente abranda um bocadinho, mas depois, nos anos que vêm a seguir, vai ser muito melhor. Porquê? Sabes que eu não acredito que abrande. Acho que não vai abrandar, não tenha pelo menos ali um delay de X anos. Não. Achas que é imediato? Não, acho que continua a funcionar a economia, porque o mercado basicamente teria reação, porque o que tu farás a partir do momento, ninguém que ganhe mais, obviamente terás sempre mais poupança, mas à partida existe reinvestimento e o dinheiro circula no mercado.
Portanto, tu tendo mais margem liberta, há coisas que tu querias comprar, há formas que tu querias comer, há claro, e o Estado vai comer sempre desse bolo. O dinheiro vai sempre entrar no IVA, o dinheiro estará sempre a circular de outra forma, o que vai permitir que gere mais emprego, porque gerando mais emprego... Que é o que os Estados Unidos fazem muito bem. Passas a ter mais gente a circular com dinheiro na Segurança Social, mais gente a descontar, portanto, não acredito que a medida pudesse fazer um abrandamento. Ainda para mais, numa altura que nós estamos, em que tivemos pela primeira vez uma injeção de capital por parte da União Europeia, através do Plano de Resiliência, que é brutal e que nos tinha permitido que alguma quebra de arrecadação de impostos, nós temos excedente orçamental, nós temos, aliás, o Medina sai a dizer a peito cheio, nós demos excedente orçamental, portanto, nós não tínhamos necessidade de estar a fazer este estrangulamento às empresas, porque até houve excedente orçamental e o Estado não tem que dar lucro, o Estado tem que reinvestir. As pessoas têm que perceber que quando precisam da saúde têm saúde, quando precisam de justiça têm justiça, têm meios de transportes, têm as ruas arranjadas no poder local, portanto tens é que reinvestir na sociedade, isto não é uma empresa, o Estado não é uma empresa, portanto eles têm que perceber que isto não temos que chegar ao Parlamento e dizer nós temos excedente orçamental, se tens excedente orçamental aumenta as reformas, se tens excedente orçamental melhora a saúde, melhora as condições dos profissionais de saúde para que eles não passem para o privado. Nós temos falta de médicos? Não. Há médicos no privado, porque é que temos a ausência de médicos ou falta de médicos? Pagam mal no público. Pagam mal e, portanto, tu tens ali ao lado quem paga bem. Portanto, é uma questão de ter bom senso, 2 dedos de teste e os olhos abertos. Não estamos nos anos 80 e a população finalmente começa a perceber isto. Portanto, não acredito que exista um abrandamento da economia. Acredito que a economia se vai reorganizar e o mercado funcionará de uma forma diferente, muito mais aberto, em que os impostos que hoje sobre o trabalho são se calhar uma fatia muito importante e têm X de porcentagem dentro do Orçamento do Estado, passam a ser os impostos indiretos a ter uma responsabilidade direta dentro do Orçamento do Estado, através do IVA e de outros. Voltando à pergunta anterior, que é, o que é que tu achas que vai acontecer no dia 10 de março, visto que temos esta nega do PST em relação a vocês, mesmo a própria Iniciativa Liberal diz que não quer coligar com vocês, ou seja, vocês acabam por estar à direita com outros partidos, mas é uma direita um bocadinho solitária, vou-lhe chamar assim, se bem que não é muito solitária porque são 17% nas sondagens e isso são milhares de pessoas, não é? Certo. Solitária, salvo seja, em relação aos outros partidos. O que é que tu achas que vai acontecer? Se tivesses que dizer assim, olha, Tiago, o meu feeling é que no dia 10 de março vai acontecer, o que é que seria? Olha, o meu feeling é que vai acontecer que nós vamos ficar muito mais próximos do PSD do que o próprio PSD acredita. Aquilo que eu queria mesmo era que nós ganhássemos as eleições, sabemos a dificuldade que é, mas acreditamos, e acredita, passa a redundância, acredita que acreditamos que é possível. Estamos a 7 pontos percentuais na última sondagem daquilo que é a AD, o que para nós é claramente um sinal de que é possível. Acreditamos que das duas uma, ou eles são adultos e percebem que não há cá parvoíce, linha vermelha, e têm que nos sentar connosco, e cada um terá as suas regras, e cada um terá o seu jogo, e cada um dirá ao que vem, e chegamos a um entendimento entre pessoas adultas responsáveis que querem governar um país e dizemos, então estas e estas medidas vamos trabalhá-las em conjunto e as reformas são feitas através daqui, ou que a Aliança Democrática, o voto na Aliança Democrática é um voto no PS.